Glória a Deus. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Está na presença do Senhor, alegra a nossa alma, o nosso coração. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 20. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 20. Quero louvar a Deus por estar aqui nessa igreja abençoada do Senhor, noiva do Cordeiro. Estivemos aqui no dia da posse do meu irmão pastor Ivan e retornamos hoje com a missão de trazer a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da minha cunhada, a Miss, pastora Marli, que nos fez o convite. Deus te abençoe. Louvo a Deus pela vida dos meus sobrinhos, o Bruno e a Gleice. Deus abençoe. E toda a liderança de mulheres, obreiros e toda a igreja do Senhor. Louvo a Deus também pela vida do meu esposo, homem de Deus, presente do Senhor para as nossas vidas, que nos acompanha hoje. O Gabriel está na salinha e o nosso filho Cristian está lá na nossa igreja, participando da Santa Ceia do Senhor, que é hoje. Foi transferida para hoje, era para ser domingo passado, devido ao rally missionário, o pastor transferiu para o culto de hoje. Como nós já havíamos marcado este compromisso, aqui nós estamos. E eu quero também, antes de lermos a palavra do Senhor, parabenizar a todas as mulheres abençoadas do Senhor. Você é escolhida, você é jardim particular do Senhor, você é obra de Deus, Deus teceu você fio a fio. Imagina o que é isso, minhas queridas. Foi tecida fio a fio como coisa maravilhosa e grandiosa do Senhor. Isso é obra de Deus. Que o Senhor te abençoe, cada dia te encha mais e mais da presença dEle, para que você continue fazendo a diferença nessa terra, em nome de Jesus, amém? Você que encontrou, diga amém. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz: também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim, e tocou a trombeta e gritou. E o que ele gritou? Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Vai comigo para o versículo, a partir do versículo 14. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca, construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia, quem? Uma mulher sábia gritou. E o que ela gritou da cidade? Ouçam, ouçam, diga a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? E ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para te dizer. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho da cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Eu sou uma das pacíficas e fiel em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe de Israel. Por que queres arruinar com a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-nos esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada de um alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus.
Aqui nós já te adoramos, Senhor, com louvores. Nós já te adoramos, Senhor Jesus, com ofertas. Senhor, e agora chegou o momento da tua palavra. Deus, aqui está a tua igreja. Aqui está a tua palavra e aqui estou eu, tua serva, Pai. E eu te digo, Senhor, se a minha vida te serve, usa-me nesta noite. Se a minha voz te serve, Senhor, usa, Senhor, nesta noite. Que a tua palavra venha adentrar os nossos corações. Que a tua palavra venha, Senhor Jesus, no profundo da nossa alma. Faça aquilo que te apraz. Que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para fazer e falar como deseja. O Senhor é o único centro deste lugar. A glória é tua, a igreja é tua, Senhor. Permanece conosco, traz alegria, renovo, traz cura, traz, Senhor Jesus amado, providência do céu nesta noite, por meio desta palavra, ó Pai. É assim que nós oramos e colocamos na presença do Senhor Jesus. Continua conosco, ó Deus. Amém. Você pode assentar, dando glória a Deus, glorificando a Deus e exaltando. Não pare de adorar, de alegrar no Senhor, porque enquanto você dá glória, o Senhor está agindo, o Senhor está movendo. E hoje o Senhor nos traz essa palavra que o grito de uma mulher traz livramento e salva toda uma cidade. O texto que nós lemos trata-se de uma profunda crise de estabilidade na nação de Israel. Davi, na sua trajetória, iniciou com problemas devido a um descuido com Betseba, que abriu uma brecha de um grande escândalo, arruinando o seu reinado. E aqui eu chamo a sua atenção para o cuidado e a vigilância que nós devemos ter quando Deus estiver cumprindo as suas promessas na nossa vida. Porque é nesse momento de cumprimento de promessas que nós baixamos as nossas guardas. Observe que enquanto Davi esteve sob perseguição, Davi esteve muito atento, buscando a Deus, compondo salmos, porque estava sendo perseguido, estava passando por momentos difíceis, estava em uma conexão direta com Deus. Davi, quando baixa as guardas, é quando o momento do cumprimento da promessa do Senhor. Seu reino está estabilizado, consolidado no seu reinado. E ali ele estava tudo bem, tudo tranquilo aos olhos de Davi. Até que um dia, passeando pelo palácio, nós já conhecemos a história que ele avista Betseba e por um descuido ele comete um adultério com esta mulher. E esse pecado trouxe grandes consequências para a casa de Davi. Nós sabemos que o profeta Natan chega a Davi e diz que a espada agora jamais se apartaria da sua casa. Então vários problemas familiares a partir desse incidente começa a acontecer na vida de Davi. Esse adultério então gera uma crise familiar, que gera um incesto entre Tamar e Aminon, de forma usurpada e forçada, constatando-se em um estupro. E não bastasse só isso, o sentimento de vingança nasce no coração de Absalão, seu irmão, que não vê Davi fazer nada ou agir contra Aminon. E depois de 2 anos, aquele sentimento sendo alimentado no coração de Absalão, ele comete então um assassinato, matando seu irmão. E não só bastasse isso, essa grande consequência terrível na casa de Davi, Absalão então continua ainda sem voltar a ter o mesmo relacionamento que tinha antes de tudo isso acontecer com seu pai. Ele agora quer usurpar o trono de Davi. E começa então a trama e todo o planejamento para que ele usurpasse esse trono. Davi então, diante dessa perseguição de Absalão, ele sai de Jerusalém com seus homens. E ali ele, sendo perseguido por Absalão, Absalão é preso a um galho com seus cabelos e Joabe vem e mata Absalão. Quando Davi soube da morte do seu filho Absalão, ele chora amargamente.
E Joabe tenta reanimá-lo e dizer que se Absalão, o perseguidor, era mais importante do que os homens que estavam com ele na luta, na peleja, todos os dias guardando pela vida dele, então reanima novamente Davi. E Davi então contém as lágrimas e retorna para Jerusalém. E para retornar para Jerusalém, Davi busca ser guardado pela tribo de Judá nessa volta, nesse retorno para Jerusalém. Então Davi pede que a tribo de Judá possa fazer a escolta para ele ao retorno para atravessar o Jordão. E Seba, um homem de Belial, diz a palavra do Senhor, um desordeiro, quando fica sabendo que a tribo de Judá se antecipa para levar Davi de volta, ele se revolta com todos os homens. E o texto que nós lemos diz que ele grita: não temos parte com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, para casa todos. E aí nós olhamos que esse grito de Seba, de revolta, de inconformismo, gera ali uma rebelião, de novo uma consequência, uma desordem para Davi. E quando eu olho para esse grito desse desordeiro, nós olhamos que no nosso meio, na nossa vida, muitos Sebas se levantam para trazer e germinar no nosso meio sementes de rebelião, de desobediência. Quantas vezes alguém senta à nossa mesa, vem à nossa casa, tentando trazer uma semente de desobediência, falando mal do nosso pastor, falando mal do irmão da nossa igreja, e nós vamos às vezes dando corda para todo esse Seba que se senta e começa a trazer essa semente do mal. Quando Seba se levanta e grita, todo o restante de Israel, das tribos do norte, voltam para suas casas, abandonam Davi, só permanecendo a tribo de Judá. Davi então fica preocupado. E preocupa, nós não podemos deixar o inimigo à solto. Nós não podemos deixar, porque pior vai ser do que a revolta que houve com Absalão. Então Davi convoca os seus homens e o seu exército para que vá em busca de Seba e traga até ele. E aí quando nós lemos o texto, nós vemos que Seba perpassa por todas as cidades de Israel e vai se infiltrar na cidade chamada Abel Bet-Maaca, uma cidade conhecida como Mãe de Israel, conhecida como a cidade da sabedoria, porque as pessoas, quando buscavam um conselho, iam até essa cidade, porque ali haviam homens e mulheres sábios. Então ele escolhe essa cidade e se infiltra neste lugar. E aí nós vemos que muitas vezes um rebelde, um Seba, entra numa casa para trazer destruição. Nós vemos que um rebelde infiltrado em algum lugar, ele pode gerar problemas terríveis. Por causa de um rebelde, de Jonas na embarcação, a embarcação toda estava sendo comprometida. Porque um pode trazer morte, mas um também pode trazer vida. Quantas vezes nós ouvimos nos noticiários que uma família tem que se mudar de um setor ou de uma cidade por causa de um rebelde? Quantas vezes nós vemos que uma casa toda é assassinada por causa de um rebelde? Quantas vezes nós vimos coisas terríveis acontecendo no meio das famílias ou da igreja porque um Seba, um rebelde se levantou? Mas a Bíblia é linda em dizer que por causa de um homem o pecado entrou no mundo, mas por causa de um homem também, aleluia, veio a vida eterna com Cristo Jesus Cristo. Então um pode trazer morte, mas um traz vida, e este um é você.
É você, meu irmão, é você, minha irmã, que Deus levantou nessa terra. E por causa de você é que tem alguém que ainda está de pé. É por causa de você, irmã, que tem um filho que se encontra de pé e guardado pelo Senhor, que ainda está vivo. Por causa de você, por causa dos seus joelhos, por causa da sua fé, por causa da sua vida com Deus. Aleluia. Será que você está entendendo que alguém ainda não morreu por causa da sua vida? Será que você está entendendo que alguém ainda está sendo livrado de acidente, de morte e de tantas outras coisas? Porque Deus está ouvindo a sua oração, o seu grito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E o que nós fazemos quando um Seba se instala na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja? Só há uma condição, um jeito de acabar com o Seba. Só tem uma forma, uma saída para disseminar essa semente do mal. É quando um fiel, um sábio, um homem de Deus, uma mulher de Deus se posiciona em Deus diante da palavra do Senhor. Porque se alguém vem entrar na tua casa para levar conversas fiadas, fofocas, conversinhas, e dizer alguma coisa para contaminar sua mente, na hora você, como fiel, como pacífico, como homem de Deus, como mulher de Deus, se coloque de pé e diga: aqui não, nesta casa não. Aleluia. É posicionamento que o Senhor nos exige. Posicionamento de homem de Deus, de mulher de Deus. Quando Seba entra e tenta levar o seu filho cativo deste mundo, você se levanta dentro de casa, mulher, e ora e clama, porque o Deus do alto céu vai ouvir o teu clamor e vai salvar a tua casa e o teu filho. Quando o seu casamento está ameaçado por causa de um Seba, você se coloque de joelho com o seu esposo e começa a orar, e começa a adorar, e começa a apresentar ao Senhor: esta aliança é do Senhor, a minha casa é do Senhor, quem governa a minha família é o Senhor. Aleluia. Oh, aleluias. É posicionamento. É posicionar e rejeitar a semente do mal. É não permitir que Seba entre. Enquanto Seba estão entrando na casa e alguém está dizendo: não, está tudo bem, é melhor aqui dentro do que lá no mundo. Não, minha irmã, está entrando e está disseminando, está trazendo coisas que não agradam ao Senhor para dentro da tua casa. E como estamos nós? Passivos. Porque ser pacífico não é ser passivo, não é ser omisso, mas é posicionar com a verdade de Deus. É claro que jamais nós vamos rejeitar um filho ou alguém da nossa família, mas também na nossa casa não vai deixar Seba fazer o que ele quer, o que ele deseja, infiltrar com as coisas que ele quer também não. A Bíblia vai dizer de uma mulher chamada Jael. O seu esposo, Éber, era aliançado com Jabim, mas Jael não. E naquela guerra, Baraque consegue ali, o Senhor dá essa vitória com os carros todos sendo atolados naquela guerra do exército de Jabim, comandado por Sísera. E os carros são atolados e o povo não consegue sair, mas Sísera consegue sair e vai correndo para a casa de quem? De Jael. Porque sempre um Seba, um Sísera, vai esconder na nossa casa, vai buscar abrigo na nossa casa. E aí a Bíblia diz que quando ele chega na tenda de Jael, estava ela lá. Aí ele entra, ela permite que ele entra, e ele, cansado daquela fuga, ele pede um copo de água. Mas ela, estrategista, sábia, mulher de Deus, não dá água, dá um copo de leite. E ele dorme. Quando ele dorme, é o momento que ela pega uma estaca e finca na sua
fonte. Ali ela mata esse grande general de guerra, um homem temido por todos. Mas essa palavra, essa passagem me faz entender que Seba pode até entrar vivo na nossa casa, mas ele tem que sair morto, porque a nossa casa é do Senhor Jesus. Aleluia, a nossa família é de Jesus. O nosso casamento é do Senhor, a igreja é do Senhor. Aleluia. Aleluia, quem manda na sua casa é você, meu irmão, minha irmã. Não permita coisas que não agradam ao Senhor entrar dentro da sua casa. Tenha autoridade, não seja omisso, porque a omissão é pecado. Livro de Tiago, capítulo 4, 17 vai dizer: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se nós sabemos que aquilo não faz bem, que faz mal para nossa casa, que não agrada ao Senhor, e nós permitimos, nós estamos pecando. Então tome a autoridade do Senhor. E foi isso que aconteceu. Quando o Seba se infiltra naquela cidade fortificada, acho que ele pensou: agora eu estou seguro. Joabe vem com todo o exército, o seu irmão Abissai e todo o exército, e começa a fazer uma rampa para entrar sobre os muros de cima daquela cidade e tremer todo o muro. Observe que aqueles muros estavam sendo abalados. Aquela cidade seria destruída. Mas o texto diz que uma mulher sábia e pacífica, grita e diga: chame Joabe, que eu quero lhe falar. Joabe então vem. E ela pergunta: tu és Joabe? E ele diz sim. E ela diz: olha, ouça o que a tua serva te diz. Então ela diz: olha, ela tenta relembrar Joabe de quem é aquela cidade. Antigamente se dizia: peça conselho à cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Eu sou uma das pacíficas e fiéis dessa cidade de Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe de Israel? Porque queres arruinar a herança do Senhor? Porque o que Seba quer é acabar com a tua herança, acabar com a tua descendência, acabar com a tua casa, acabar com o teu casamento. Aí ele recobra o ânimo e ele diz: não, não é isso. Apenas Seba. Eu só quero um homem chamado Seba. E esta mulher então diga: pode esperar, que nós traremos a cabeça de Seba para você. Esta mulher vai e conversa com todos os homens daquela cidade. Eles se reúnem, unidade, comunhão. É isso que o Senhor agrada. É unidade, é comunhão, é todos juntos, é no mesmo propósito. Vamos orar, vamos pagar um preço pela irmã, vamos sim, todo mundo junto no seu propósito. Aleluia, sem divisão. E então vem a cabeça de Seba na mão daquela mulher, e ela joga sobre os muros. E ali aquela cidade recebe o livramento de Deus. Não só aquela cidade, mas a casa daquela mulher. Por causa de uma mulher, o Senhor trouxe livramento para aquela cidade, para aquela casa. Então eu te digo nesta noite: se levante e coloque de pé, porque a tua casa tem preciso de autoridade de Deus, e Deus já te entregou para você. Sacerdote do lar, ore na tua casa, clame na tua casa com a tua esposa, e verás o que Deus vai fazer. Satanás não está brincando, está tentando atacar os nossos filhos, atacar nossa casa, atacar o nosso casamento. E nós estamos como? O Senhor está abrindo os nossos olhos e dizendo: é tempo de se levantar com autoridade. Se for preciso usar a espada, use. Se for preciso usar os joelhos, use. O que for preciso, faça. Porque Deus vai realizar livramento para a tua casa. Aleluia! Oh, aleluia! As coisas estão de uma forma que
As pessoas olham e falam: não, tudo bem, está tudo normal. O que era certo agora é errado, e o que era errado passou a ser certo. E está tudo bem, as pessoas estão desapercebidas. O que era pecado hoje já não é mais pecado. E as pessoas, está tudo bem. Observe que a trama do diabo é todos os dias, e de todos o contexto, e principalmente para atacar a nossa família. Que esse é o alvo dele. Está havendo uma mudança para alterar o Código Civil brasileiro. Está passando por algumas mudanças e algumas alterações estão sendo cogitadas para serem inseridas no Código Civil. E quais são essas mudanças e alterações que eles querem mudar nesse Código Civil? Primeiro, família. O conceito agora não vai ser mais família. Vai ser chamado de multiespécie. A nossa família não será chamada mais de família, mas sim de multiespécie. E por que isso? Porque agora será composta por humanos e seus animais de estimação. Para que a família multiespécie seja constituída, é necessária a presença de vínculos afetivos, sendo que os humanos reconhecem os animais de estimação como verdadeiros membros da família, até mesmo como filhos. E nós já estamos vendo isso. Outro dia eu repreendi uma irmã que me disse: eu sou mãe de pet. E tudo bem, está tudo normal. O sangue de Jesus tem poder. Porque o nosso ventre foi para gerar vida, não foi para gerar animais que o Senhor deu. Então nós devemos amar os animais, sim, mas eles que têm que estar no lugar deles. E nós não podemos colocar eles como membro da nossa família e tratá-los como seres humanos, porque isso o Senhor não agrada. E eles estão fazendo tudo isso para mudar e todo mundo achar normal. Observe que aquele cachorro que foi morto no porão do avião, uma mulher escreveu no seu Twitter o seguinte: deveria-se fazer uma lei que colocasse as pessoas no porão e os animais nas poltronas. Então nós estamos vendo absurdos acontecerem e para muitos é normal, mas não é normal. E o Senhor está dizendo: e onde está a igreja do Senhor, que não se posiciona e se levanta e repreende este mal? Na minha casa não. A minha casa não é multiespécie. A minha casa é família. É família, é projeto de Deus. Aleluia! A outra alteração é que animais passam a ter direitos humanos. E outra alteração é que o bebê no ventre passa a ser uma potencialidade de vida. Ou seja, não é vida ainda. É uma potencialidade de vida. Não é considerada como vida. A outra alteração é: a criança passa a ser um ser social independente. Agora pertencerá ao Estado e não mais à família. Se uma criança de 4 anos de idade dizer à mãe ou ao pai que quer ser um menino, os pais não podem impedir essa escolha, porque ela é um ser social autônomo. E o que nós estamos fazendo mediante a isso? Muitos dizem: eu não quero nem saber, não quero ouvir, isso não cabe a mim. Cabe sim. A igreja precisa saber e conhecer, porque vai dobrar os joelhos e vai orar e vai clamar ao Senhor para que isso não seja aprovado, para que isso não seja alterado e venha disseminar a nossa família. A igreja precisa sim saber e conhecer para se posicionar contra essas sementes, essas ervas daninhas que vêm disseminar contra a nossa casa. É por isso que quando essa mulher se levanta sabiamente, pacificamente, e traz a cabeça de Seba, Joabe toca a buzina de paz e retorna com o exército, e aquela
toda aquela cidade e a casa daquela mulher está salva, salva, salva. Porque alguém se posicionou, porque alguém se levantou e não ficou olhando os muros tremer e o exército entrar e acabar com a cidade. Alguém se levantou, houve ali uma mulher fiel. E aqui é uma igreja fiel, pacífica, fiel e sábia no Senhor, que não pode se deixar levar pelas coisas deste mundo. Quantos filhos estão gemendo neste mundo, escravizados, algemados pelo diabo, arrancados da igreja, arrancados das suas casas. E muitos não têm nem força, mas se você não tem força, pelo menos geme, de joelho geme, porque o Senhor deixou o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso amigo fiel, intercessor, porque quando você não tem palavras, Ele leva as suas palavras para o Pai, aleluia. Antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele disse: eu vou deixar um Consolador que estará com vocês todos os dias. É todos os dias. Não é só hoje, não é só amanhã. Será que nós entendemos? É todos os dias. Eu levanto, Ele está comigo. Eu vou trabalhar, Ele está comigo. Quando eu me deito, Ele está comigo. Aonde eu vou, Ele está comigo. Aleluia. Oh, aleluia. Você não está só, meu irmão, minha irmã. Você não está só. O Espírito Santo de Deus está com você. Quando você se ajoelha, Ele está lá do seu lado. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Nessa noite você vai soltar o seu grito ao Senhor. Vai soltar o seu grito com autoridade. Deus vai entrar nessa calça. Deus vai entrar nessa casa. Deus vai lá buscar seu filho. Deus vai lá buscar seu esposo. Deus vai restaurar, vai restituir, porque Ele é Deus. Não baixe as guardas, se mantenha de pé, em cintilância, em vigilância, em constante oração, em constante busca com Deus, em jejum e em consagração pela sua casa. Eu pergunto à igreja do Senhor: será que tem alguém aqui que tira pelo menos um dia da semana, todas as semanas, para jejuar pela sua casa e pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu casamento? Será que você faz isso? Porque tem demônios e potestades que só se acaba, se resiste com jejum e oração. Então, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo que a prática da oração, do jejum, da consagração está ficando escassa. Pouco buscamos. E a palavra do Senhor diz: revesti-vos. Não é o Senhor que vai nos revestir, é nós que revestimos do Senhor, através da palavra, através da oração, através do jejum, através da busca com Deus. Observe que quando nós oramos pouco, recebemos pouco. Se oremos muito, buscamos muito, muito nós buscamos e recebemos do Senhor. A intimidade com Deus precisa ser restaurada e resgatada entre nós e Deus. Porque Deus agrada da intimidade. Observe que Jesus tinha 70 discípulos. Dos 70 ele tinha os 12, que era mais próximo. E dos 12 ele tinha 3, que era Pedro, Tiago e João, mais próximo dele. Então coisas que ele não revelou aos 12, nem aos 8 e aos 70, ele revelou para esses 3. Quando Jesus entra ali no jardim de Getsemane, ele pede os 8 para ficar ali na porta. E sobe com os 3. E quando ele sobe com esses 3, ele revelou coisas da sua alma somente para esses. Mas esses também viveram coisas que os outros não viveram. Porque quanto maior o nível de intimidade com Deus, maior milagre eu vou experimentar, maior vida com Deus eu vou ter. E aonde você pisar os seus pés, o Senhor estará contigo, aleluia. Aonde você entrar, o mal tem que sair, porque a presença do Senhor vai contigo. Seba não fica, porque a presença do Senhor é contigo. Deus
já entregou autoridade para a tua vida, para expulsar os demônios e as enfermidades. Então use a autoridade que Deus te deu. Aleluia. Você diz: nesta casa ele não tem poder. Eu me lembro que no período da pandemia, quando a minha sogra faleceu do vírus, na pandemia, uma semana antes dela tomar a vacina, ela foi acometida e ela chegou a falecer. E todos lá na casa, com exceção eu, meu esposo, os nossos filhos, não pegaram o Covid. Os demais todos pegaram. Quando ela faleceu, meu esposo ficou muito ruim. Nos dias ele ficou muito abalado. Tão abalado que ele achou que ele estava com Covid. E aí quando eu cheguei em casa, ele estava lá no quarto, fechado, isolado, com a máscara. Quando eu abri a porta, ele falou: não entra não, porque eu estou com Covid. E você não pode entrar aqui não, senão pega em você e nos meninos. E na hora o Senhor me trouxe aquele versículo que diz: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir para este monte: transporta daqui e ele vai para lá. Eu peguei a Bíblia e li o versículo e falei: você não está com o Covid. Esse mal não entra aqui dentro de casa. Esse mal não entra nessas portas, porque está ungida, os umbrais estão ungidos pelo sangue de Jesus. E ali nós fizemos uma oração. E aí ele ativou a fé dele, tirou a máscara e veio para junto de nós de novo. Mas passou alguns momentos, acho que por estar muito abalado, ele novamente põe a máscara. E eu falei: por que você pôs a máscara? Não, porque eu fico com medo, eu tenho que fazer o teste. Eu falei: se você não está, tira essa máscara, porque você não está. Esse mal não vai entrar. Aleluia. E para a honra e glória do Senhor, nós não tivemos, nunca pegamos para a honra e glória do meu Jesus. Eu me lembro que eu fui ter contato com uma irmã que estava com seu esposo no hospital com Covid, e ela também estava, mas ela estava muito abalada, porque o seu esposo estava entre a vida e a morte, e ela me pediu: missionária, vem aqui, faz uma oração para mim. Eu não pensei duas vezes, porque não estava indo ali passear, a lazer, mas eu fui lá fazer uma obra. Eu fui, orei com ela, chorei com ela, abraçamos e não peguei Covid. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é que nos livra e nos guarda de todo mal. Aleluia. Basta ter fé, alçar a tua fé, orar e crer no Senhor teu Deus, que você e toda a sua casa será salva, será livre de todo mal. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero que você use toda a autoridade que o Senhor já te deu. E todos os dias você vai orar na sua casa. Se tem um filho que já não está mais na igreja, todos os dias ore no quarto dele, clame ao Senhor, repreenda, manda o diabo sair com as suas trouxas, com as suas malas, porque ele é do Senhor. Você não criou filho para a morte, você gerou filho para a vida, e vida com Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Qual é o seu grito nesta noite? Qual é o grito que você quer gritar nesta noite para o Senhor? Saiba que Ele tem livramento, que Ele tem vitória, que Ele tem cura, que Ele tem bênção, que Ele tem salvação. Aleluia. O Senhor está visitando as nossas casas enquanto estamos aqui adorando. E eu quero que por um instante você adore, por um instante você louve. Se há uma causa impossível, grita para Ele, coloca na presença dEle. Oh, aleluia. Aleluia. Porque você é fiel, porque você é pacífico, porque você é escolhido do Senhor, porque Deus tem bênçãos, Deus tem vida. Aleluia. Enquanto tem uma mãe de joelho, vai ter um filho de pé. Aleluia. Olha o Senhor visitando. Deus vai visitando, Senhor. Vai visitando, Pai.
Vai visitando as casas, Senhor, representadas por essas famílias, Deus, nessa noite. Deus, visita, Senhor. Abaixo, Seba não entrará, Senhor. Não disseminará o mal na nossa casa, porque a nossa casa é tua, a nossa vida é tua, os nossos filhos é do Senhor. Quem governa o Senhor, a nossa vida, a nossa igreja, a nossa casa, é o Senhor quem governa tudo. E nós colocamos no teu altar, Senhor. Nessa noite da renovo, Deus quer te renovar. Deus tem renovo para a tua vida, esperança. Saiba que há esperança para quem crê em Cristo Jesus. Os jovens serão guardados, as mentes dos jovens e das crianças serão guardados pelo Senhor. Oh, aleluia! Unge, Senhor, a mente dos nossos filhos. Unge, Senhor, a mente dos jovens, aonde eles forem, Senhor, seja no trabalho, seja na faculdade, aonde os jovens forem, o Senhor os guardará, Pai, de todo mal. Adore, 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 adore ao Senhor. Aleluia, adore. Lembra que você está na presença do Eterno. Aleluia. É Ele que pode, é Ele que faz. Ele, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui, aleluia. Eu sinto o Senhor neste lugar. Eu sopra espírito de vida, sopra espírito de vida. Sopra, Senhor, nessa noite, ó Pai, sobre a tua igreja, Senhor. Aleluia! Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas. Oh, aleluia! Correntes estão sendo quebradas, porque o Senhor já visitou, aleluia. Aonde estiver, Senhor, um dos nossos, Deus, visita agora. Visita agora. Esconde, Senhor. Esconde da mão do maligno, ó Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, Senhor, e profetizamos, ó Pai, restituição e restauração, vitória para as famílias, em nome de Jesus. E aqui está o exército do Senhor, que não se dobra perante as coisas deste mundo, mas se permanece de pé, aleluia, para adorar ao Senhor.